Vamos iniciar, né, pessoal? Amém. Eu gostaria de saudar cada irmão com a paz do Senhor, né? Estamos aí para fazer um momento de reflexão da palavra. Não deixa de ser um culto, porém um culto mais numa forma muito mais menos litúrgica, mas no mesmo assim não deixamos de cultuar o Senhor. Vamos estar orando, eu aqui, juntamente com os meninos, e vocês aí em casa estejam voltando o coração para o Senhor. Vamos orar, pedindo ao Senhor graça, iluminação, direção do Seu Espírito sobre nossas vidas. Olha, Espírito de Deus, nós te pedimos que Tu esteja a nos conduzir nesta noite. Nós sabemos as nossas incapacidades, o quanto precisamos de Ti, o quanto necessitamos da Tua orientação. Portanto, vem nesta noite sobre as nossas vidas, dar-nos discernimento e que verdadeiramente a Tua igreja aprenda o que é Evangelho e que, mais do que aprender, precisamos viver o que estamos a aprender. Nos leva a viver uma comunhão para contigo de forma tremenda, em nome de Jesus. Amém e amém. Estudo bíblico, como o nosso pastor já falou e como nós anunciamos nos grupos, nós vamos expor uma parte do Evangelho de Mateus, do Evangelho de segundo Mateus. E nós precisamos, antes de qualquer texto, antes de qualquer estudo bíblico, antes de analisarmos qualquer versículo, nós precisamos muito entender o contexto. Por que Mateus relatou as bem-aventuranças? Por que Mateus narrou o Sermão do Monte? Nós precisamos ver isso e a Bíblia nos é clara em relação a isso. Então eu peço já que você abra a sua Bíblia conosco, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus, no capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura inicial, vamos introduzir rapidamente, já para passar a palavra para o nosso pastor, para que ele venha expor esse versículo 3, essa primeira bem-aventurança. Então abra conosco sua Bíblia, não feche ela, por favor. Nós vamos manusear muito, creio que ele vai traçar muitos outros textos bíblicos e nós precisamos estar com a palavra aberta para, de fato, você acompanhar e não somente tirar suas dúvidas. Então já fique sabendo e já peço a você que mande suas perguntas para a gente, suas dúvidas claras em relação a esse tema. E à medida que nós formos recebendo aqui, nós vamos passando para ele e ele vai nos respondendo de acordo com o seu conhecimento. Então vamos ler aqui o capítulo 5, versículo 1 a 3 do Evangelho de Mateus. Está escrito: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nesse versículo, antes de olharmos para ele, eu quero analisar com vocês algumas coisas sobre o Evangelho de Mateus. Como é um estudo, precisamos olhar o autor, e aqui é Mateus, o Levi, que foi chamado pelo Senhor Jesus, coletor, publicano, um dos 12 apóstolos que viveu com Jesus. E eu queria rapidamente, pastor, em 2 minutinhos, falar o propósito de Mateus nesse Evangelho. Por que ele falou sobre esse sermão? Por que ele falou sobre isso? Mateus, ele escreve esse Evangelho para judeus. Mateus como que comprovasse a tese de que Jesus ele é aquele que é o descendente de Abraão e que é o descendente de Davi. Ele é o cumpridor das promessas de Deus. É por isso, por exemplo, que você vê, pastor, no Evangelho de Mateus, tantas alusões ao Velho Testamento. A gente vê no começo, já começando com a genealogia, que é algo que os judeus estavam muito habituados. Nós vemos no livro de Crônicas, por exemplo, você vê que 9 capítulos no livro de Crônicas falando só sobre genealogia. Outra coisa também importante do livro de Mateus que a gente vê em relação ao Velho Testamento é que, por exemplo, há cenas que nos outros evangelhos trata só de uma testemunha, mas como no Antigo Testamento Moisés ele mostra que a testemunha válida é quando tem duas, Mateus coloca 2 endemoniados, 2 cegos de Jericó e não somente um. Então tudo isso é importante para você entender o contexto geral. Nós precisamos ver que aqui ele está escrevendo para os judeus a fim de que eles soubessem que Deus enviou o Messias, que o verbo se fez carne, que o descendente de Davi, aquele que não morreria, mas que salvaria o povo, ele veio, e não veio somente com um reino terreno, mas com um reino celestial. E é isso que ele vai mostrar no capítulo 5, no Sermão do Monte. Quando Jesus faz seu primeiro sermão, irmãos, ele fala: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque está próximo o reino de Deus. Ele implanta o reino de Deus na terra, mostra a credencial de entrada, que é justamente o arrependimento. E aí você pergunta: mas qual é a constituição do reino? Quais são os mandamentos do reino? Bem-vindo ao Sermão do Monte. O Sermão do Monte, pastor José Maria, nada mais é do que o programa de governo do reino de Deus. Se você quer saber as marcas de um súdito do rei,
você tem que ir ao Sermão do Monte, você tem que ir ao Sermão do Monte das Oliveiras, ao sermão que ele faz em Mateus 18 sobre a igreja, sobre as parábolas em Mateus 13. Então Mateus tem essa tentativa de mostrar para a gente que o rei chegou, e não somente o rei, mas o seu reino também foi implantado, e aqueles que creem nele podem fazer parte e fazem parte do reino de Deus. Então o Sermão do Monte, e mais especificamente as bem-aventuranças, amados irmãos, são as marcas de um genuíno súdito, de um genuíno crente, que ele deve exalar. Muitos pastores falam que o Sermão do Monte são meios de o ser humano alcançar a salvação. Não, o meio, na verdade, é Jesus Cristo. E a consequência disso, o arrependimento, é uma vida que é diferente do mundo, em contraposição ao mundo, justamente as marcas que ele vai falar nas bem-aventuranças. Então são marcas, são evidências que todo crente deve exibir elas, e que todo crente deve exibir todas elas, não como causa, mas como uma consequência. Então nós vamos agora partir para a exposição da primeira bem-aventurança, que é a de Mateus capítulo 5, versículo 3, onde fala que bem-aventurados são os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então eu queria passar para o pastor José Maria, para ele já introduzir aí e já falar sobre essa bem-aventurança. Amém. Obrigado, nosso irmão Samuel, pelas suas falas preliminares. É importante nós vermos a questão do Sermão do Monte, Samuel, e os demais irmãos que estão em casa, os que estão nos veem ouvir aqui, porque como disse você, o Sermão do Monte, ele é marcas preliminares daqueles que fazem parte do reino de Deus, né? Você quer saber se você faz parte do reino? É só você dar uma pincelada ali no Sermão do Monte, você vai ver se você é coerente, sua vida se enquadra dentro da questão do reino de Deus aqui. E assim, eu vou tentar ser o máximo mais objetivo, como sempre, eu gosto de ser, mas eu queria assim enveredar só simplesmente no verso 3 hoje, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E aí em traduções você vai encontrar os pobres de espírito e os humildes de espírito. É isso que a gente depois vai ver aí, como entender essa dinâmica. A primeira coisa que eu queria evidenciar aqui é que os humildes de espírito é uma característica essencial da cidadania do reino de Deus. Como eu disse, não existe alguém que queira dizer que é do reino de Deus, se entretanto não tem as características marcantes, peculiares, presentes na narrativa do Sermão do Monte, ou mais precisamente nas bem-aventuranças. É isso que a gente tem que ter como norte nessa ocasião. A segunda verdade que eu quero evidenciar, Samuel, juntamente com os irmãos, é que ser humilde de espírito implica o reconhecimento da incapacidade do homem diante de Deus e um esvaziamento do seu ego, né? Aí muitos de nós até confundimos o conceito do que é humildade, né? A gente acha que humildade é andar com uma roupa de chita, é andar com uma havaiana torada e coisas desse tipo que às vezes nós nomenclaturamos, rotulamos como possíveis humildade. Mas a humildade de espírito implica numa incapacidade do homem diante de Deus e no esvaziamento do seu ego. Ou seja, quanto mais o homem se esvazia dele mesmo, ele vai ver a sua incapacidade, o quanto ele como é que diz, inacessível diante de Deus por si só, e essa não capacidade dele faz ele se esvaziar e automaticamente se encher de Deus. E uma coisa, o Martin Lloyd Jones diz algo bem interessante, que eu recortei aqui uma frase dele, que eu queria trazer como pensamento nessa ocasião, onde ele diz, não podemos ser cheios enquanto não formos primeiramente esvaziados. Ou seja, quantos crentes falam no enchimento, e nós almejamos o enchimento, pregamos o enchimento, desejamos o enchimento, mas o enchimento de Deus, do Espírito, só virá na minha e na tua vida se eu me dispor a me esvaziar. E de quê? O esvaziamento do meu próprio eu. Ou seja, se eu quero que Deus venha estar no trono, primeiramente eu tenho que depor o meu ego do trono. E aí está a dinâmica, aí está a luta, aí está o embate meu e seu, em de fato dizer, olha, eu preciso dizer que só existe um reino na minha vida, e esse reino é Cristo, né?
E quantas vezes a gente, quando se fala em esvaziamento, a gente fala numa briga, numa luta transcendental com o diabo, se tem essa luta. Mas eu sempre digo que a maior luta que o crente tem é uma luta consigo mesmo, né? A maior luta esse maior esvaziamento que a gente tem que ter é, de fato, esvaziar minha própria vontade em detrimento da vontade de Cristo, porque Cristo deixa bem claro, Samuel, que ele diz assim: olha, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, né? Ou seja, não existe um crente de humildade, não existe um crente que tem, de fato, é pobre de espírito, se ele não tem essas marcas peculiares que Cristo implica para a gente. Ou seja, eu tenho que me esvaziar de mim mesmo para depois ser cheio de Cristo. E o Lloyd Jones é muito, como é que diz, louvável em dizer isso, né? E aí eu vou só repetir o que ele disse: olha, não podemos ser cheios enquanto não formos primeiramente esvaziados, e a espécie de um esvaziamento antes que possa haver um enchimento. Só haverá enchimento, como eu disse, se houver antes esvaziamento. Ou seja, seque sua bola, seque seu ego, né? E entenda que para andar no reino de Deus tem que andar com simplicidade, com humildade. Essa é uma das marcas. E aí a gente pode até dizer, Samuel, essa é por acaso que Cristo nomenclaturou ou deu a primazia à ideia da humildade. Não foi por acaso. Se existe uma marca que ele exige de cada crente, é a humildade. E ele inicia esse sermão do monte dizendo: vocês querem fazer parte do meu reino? A primeira coisa que você tem que fazer é se esvaziar de si mesmo, é saber que vocês são incapazes, que vocês são indignos, que vocês são impuros. Porque se a gente analisar a história do povo judeu, eles se achavam dignos do reino, e o Senhor deixou bem claro: ó, vocês vão ficar à parte, e quem vai ser o quê? Os indignos, esses vão estar à mesa com Abraão, com Isaac e Jacó. Ou seja, se você achar que você merece o reino, você nem nas portas vai entrar nesse reino, nem na porta vai passar nesse reino. Agora, se você dizer: eu sou um miserável pecador indigno, aí de fato o perdão vem, e consequentemente esse perdão resultará em enchimento do Espírito. Amém? Alguma interferência, alguma palavra, complementação, enfim. Ligado no microfone, eu vou repetir. Quando nós estudamos sobre a humildade no meio cristão, ela não é uma característica natural, pastor. É uma característica espiritual. Só de fato quem nasceu de novo, quem teve o Espírito Santo, é que pode manifestar. Isso é a primeira coisa que a gente deve aprender, porque só pode ser súdito do rei, só pode participar do reino de Deus, como está lá em João capítulo 3, se tiver um novo nascimento. E essa marca da humildade poderia ser resumida na seguinte frase, que geralmente quem usa ela é o Paul Washer, que é um pregador americano. E ele diz assim, uma canção antiga que ele fala: nas minhas mãos nada trago, apenas na cruz me agarro. Essa frase ela simboliza muito e muito claramente a marca de um cristão, que é a humildade. É chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu não tenho nada, eu não sou nada, apenas me agarro, me seguro nos méritos de Cristo. Talvez se nós fossemos perguntar a um judeu por que ele deve entrar no céu, ele vai dizer assim para a gente: eu vou entrar no céu por causa da lei de Moisés, porque eu obedeço ela, porque... E há uma parábola sobre isso, eu queria que depois você comentasse, pastor, sobre o fariseu e o publicano, porque está ali a marca da humildade ilustrada, na prática, na oração daquelas duas pessoas. Um islâmico diria: é porque eu obedeço os mandamentos de Alá, porque eu obedeço, porque eu faço isso. Um católico dizia: porque é falso sacramento. Um adventista porque guarda o sábado. Mas um crente genuíno, alguém que vive pela graça de Deus, vai dizer: eu não tenho nu para entrar no céu, estou com mãos atadas, mas confio nos méritos de outro, confio que alguém morreu por mim quando se fez maldito, quando se lugar. Isso aqui é a marca de humildade. Por isso que ele fala: porque é deles o reino dos céus. É aqueles que reconheceram e que creram que unicamente Cristo poderia cumprir o padrão deles. E você vê, Samuel, que o maior de todos os profetas, que foi João Batista, ele foi bem claro, né? Ele só não importa que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, João poderia dizer, teria mérito, mas ele disse que em nenhum momento ele conseguia ter mérito, né? Ele que batizou Cristo, ele disse: quem sou eu, né? Para te batizar, cabe a ti me batizar. Eu não sou nem digno de desatar os cadastros das suas sandálias, das suas alparcas. Ou seja, isso mostra que e uma coisa que eu ignoro é quando eu vejo um pastor, um líder, né, uma pessoa que não é nada, e Deus traz a ele a evidência, ele se esquece disso.
ele se esquece de onde veio, que não é nada. Se Deus me colocou em evidência, se colocou sem evidência, em nenhum momento eu posso esquecer que não foi o meu mérito, isso não é uma instância terrena ou espiritual, mas todo o mérito tem que ser atribuído a Cristo, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. E esse de fato é o sentido do real cristão em humildade. Quantas pessoas distorcem o conceito de humildade, né? Quantas pessoas dizem, eu louvo a Deus porque eu sou humilde demais. Quando ele já se gaba por ser humilde, ele já está pecando, né, no orgulho, né, de se achar incapaz demais. Vamos supor, eu já vi muitos crentes dizerem, né, Senhor, eu sou o menor da tua casa, eu não sou capaz de ser usado por ti. Isso daí já é uma falsa humildade. Todo crente, ele jamais tem capacidade por si só de fazer alguma coisa, a não ser na graça e no poder de Cristo Jesus. E é isso que a palavra está nos... Essa pergunta há um tempo, que diz assim, essa pergunta dele: o humilde de espírito, eu poderia dizer que é uma pessoa de coração caridoso? Caridoso. É o que está perguntando. Pronto, é uma questão muito... A gente vai depois adentrar mais profundamente, mas se acham que o que é humilde? É o que se veste, como eu disse, com uma roupa de chita, uma roupa que não seja de marca, coisa desse tipo. Qual é humilde? É aquela pessoa que fala com todo mundo, né? O que é humilde seria, vamos supor, a pessoa que dá esmola, é o pobre, né? É isso que a gente vai ver a princípio, desde já, acerca disso. E essa resposta do nosso presidente Alexandre vai estar embutida dentro dessa concepção. Por isso que assim, em umas traduções diz os pobres de espírito e os humildes de espírito. E alguém que é defensor de uma crença romana, católica romana, mais precisamente franciscana, entendeu? E mais recentemente na teologia da libertação, de cunho teologia com o marxismo, entendeu? Justamente eles enveredam de achar que a pobreza sempre está atrelada à humildade e à espiritualidade. E aí a gente não vê fundamento bíblico nisso. É isso que eu queria dar destaque a partir de agora, para a gente saber aqui onde eu fiz um questionamento comigo mesmo. Que relação teria a humildade com a pobreza? Amém? E aí vamos pensar. A corrente francesa na igreja romana, a corrente franciscana, melhor dizendo, na igreja romana, que dá prioridade a isso, né, em relação a dar destaque à pobreza. Por isso que assim, tem dentro do meio romano, como é que eu posso dizer assim, é o voto da pobreza, né? Celibato, tem todas essas questões, a castidade, mas nesse cunho muito mais o voto da pobreza, ou seja, o sacerdote tem que ser desprovido de bens materiais, né? Ele aí, vamos supor, se baseia como é que diz? Lucas 6, 20. Vamos ver aqui, Lucas capítulo 6, Lucas 6, verso 20. Os irmãos podem abrir na sua... Quem puder aí estar acompanhando conosco será bem-vindo, amém? Conosco. Lucas 6, capítulo 6, verso 20. Muitos franciscanos de origem católica romana se baseiam justamente aqui, olha. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus disse: bem-aventurados vocês, os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ou seja, dá a ideia de que o pobre tem uma certa galga, alguma posição frente ao rico diante do... Ele não fala que é de espírito aqui em Lucas, né? Como? Em Mateus, quando ele falou a bem-aventurança, ele falou os pobres de espírito, mas aqui em Lucas ele só fala os pobres. Os pobres. Né? Então, os franciscanos, o romano, ele pode achar que isso tem a ver com a pobreza material. Né? E aí a ideia dessa pobreza não é de matéria. Porque, vamos supor, tem gente que pode estar sendo, vamos supor, pobre de matéria, entretanto, ele é soberbo, arrogante, e vice-versa. E pode ter um rico que ele tem os seus poderes terrenos, porém que ele tem um coração aquebrantado diante de Deus. Mas assim, geralmente, de forma bem popular, o que se tem é que o reino de Deus está semeado praticamente 99,% de pobre, de matéria, de finanças, de dinheiro. Isso não é verdade.
Isso é assim, se a gente pensar bem dentro de uma cultura protestante, a gente vai ver isso é totalmente antagônico, né? As nações protestantes são nações ricas. Exatamente. E parte desse pressuposto de que a riqueza não significa uma, como é que diz? Um pecado e uma maldição diante de Deus. Por sinal, o judeu, se você pegar a cultura judaica, Deus abençoou homens como Abraão e tantos outros. Agora, o problema, como a gente vai ver, não está no dinheiro, mas no amor ao dinheiro. O problema não está no dinheiro em si, mas assim, eu torno o dinheiro como meu ídolo. Só que assim, a gente vê muitas culturas, muitas teorias de cunho romano, franciscano, e que muitos evangélicos absorvem. E nós, evangelho de raiz, podemos dizer, né? Evangelho de raiz deixa bem claro que a pobreza de espírito não se refere muito à pobreza de cunho material e financeiro. Amém? Amém. Outra pergunta. Era graça e paz de Cristo a todos os irmãos. Ela fala assim, a pergunta: o discurso de Jesus contradiz todo o conceito puramente humano a respeito do reino de Deus. Como entender isso à luz de Mateus 5,3? O senhor explicou agora, né? Mateus 5,3. O que é isso aí, bem-aventurado dos humildes de espírito? Né? Então, a gente já respondeu, irmã, quando ele falou que não é um conceito puramente materialista de humildade material, mas um conceito de uma pobreza espiritual, de saber que você não é nada, que não tem nada, e você é carente de Deus, né? Carente da graça de Deus. Acho que seria a resposta mais clara. Mas é aquilo que a gente já iniciou, irmã Madinéia, a questão de, para ter um enchimento de Deus, antes tem esvaziamento de si mesmo. E o esvaziar de si mesmo é você entender que você é incapaz. E aí o que as pessoas distorcem é o âmbito material do âmbito espiritual. O que Jesus está evidenciando é uma pobreza espiritual. E o homem é pobre de espírito por si só, humilde. Já o orgulhoso acha que por si só, como disse você, a parábola do fariseu, né, e do publicano. O fariseu simplesmente disse o quê? Eu te louvo porque eu sou um bom dizimista, não é isso? Eu já jejuo várias vezes na semana, oro, faço isso, aquilo, e te louvo porque não sou um desgraçado semelhante a esse. E eu digo mais, se existe uma coisa que mais pesa na vida do crente, é ser orgulhoso de espírito, espiritualmente, religioso. É quando ele se apega na sua tradição, se apega nos seus méritos. Isso a gente vê Roma pecando nisso, a gente vê no caso as seitas como vamos supor, o próprio sistema como é que diz, espíritas que se apegam nas crenças de que dão alguma coisa e vão obter de Deus salvação por serem bons. E o fato de você achar que você é bom, olha, né? Com Isaías diz, quem somos nós diante de Deus? As nossas obras diante de Deus são trapos de imundícia. Isso é a essência do que é pobre de espírito, isso é a essência do que é ser humildade. Não é interessante quando você encontra a Bíblia está recheada do conceito do que é humildade dentro dessa perspectiva. Entretanto, em nenhum momento se faz evidência a uma pobreza financeira. Como eu disse a você, um pobre pode ser pobre e ao mesmo tempo orgulhoso. E um rico pode ser financeiramente rico, entretanto, pode ser pobre de espírito. Amém? E aí eu gostaria de prosseguir, Samuel, depois mais interação, mas lembrar o que, olha, e aí usar mais uma frase de Lloyd Jones que diz, olha, não há mérito nem virtude na pobreza. A pobreza não serve de garantia da espiritualidade. É isso que a gente está tentando, a gente está simplesmente planeando o que ele está dizendo, né? Não é verdade? E aí vamos pensar, podemos ser ricos e humildes, podemos ser ricos e humildes, e podemos ser pobres ou orgulhosos, como eu disse, ou vice-versa. A pobreza não está na riqueza, mas onde diz aqui, a pobreza não está na riqueza, mas se ela é o seu Senhor. E aí eu queria me ater a Mateus 6,24. Vamos lá, Mateus 6,24. Eu queria pensar nesse verso, muito conhecido, né? Olha o que a Bíblia diz aqui, olha, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar outro, ou dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas.
Isso aqui é muito claro. O próprio contexto do Sermão do Monte já explica essa pobreza de espírito, né? Onde deixa bem claro que não tem nada a ver a questão da pobreza de cunho financeiro, mas a pobreza de cunho de incapacidade dos homens. Ou seja, o rico, o problema da riqueza está quando ele coloca na riqueza, se torna o que? O seu próprio ídolo, seu próprio senhor. Porque assim, como a gente está vendo, tanto na questão do ego, como na questão da riqueza, da igreja, de qualquer outra coisa, quando se torna idolatria, se torna uma oposição ao Senhor. No trono de Deus não pode ter dois reis, só cabe um. Amém? Isso é tremendo. O que está em jogo é a primazia de Deus, a exclusividade de Deus. Ele não divide sua glória com ninguém, né? E aí eu vejo quantos cultos as pessoas dizem, vamos o culto na igreja católica. Você tem meio mundo de coisa, isso é o culto para Deus. Não, tem muita coisa ali que não é para Deus. Ou seja, mas tem para Maria, tem para os anjos, a partir do momento que tem para, se tiver 99 para Deus e 1%, destrói tudo isso. Vamos pensar dentro da perspectiva romana. Vamos trazer para nós, no culto cristão evangélico. Quantos cultos a gente promove? Que a gente promove 99 para Deus e evidencia o pastor presidente, evidencia fulano, beltrano, cicrano, um político que é dentro da igreja. Você pode dizer, pastor, mas a gente não vai ter respeito. Respeito é uma coisa, mas no culto tem que haver uma exclusividade total a Deus. E aí, pensando muito mais acerca disso, o culto não resume a 1h30 de culto, como eu digo a vocês. O culto é a vida do cristão como um todo, né? Ele na finança, ele na sua vida como um todo, ele de fato deve cultuar a Deus em todas as suas ações. Essa é a marca daquele que faz parte do reino de Deus. Amém? Amém. Mais alguma pergunta, irmão Samuel? Vamos lá, posso fazer? O presbítero Alexandre está fazendo a pergunta, mais uma pergunta, assim: as bem-aventuranças estão ligadas ao mérito do homem? Eu lhe pergunto, que mérito o homem tem, né? Elas são consequências de um relacionamento entre o homem regenerado com Deus, especificamente. O homem não tem nenhum mérito. E só, como disse você, só compreenderá o homem espiritual que não tem mérito, o nascimento de novo. Porque o outro sempre vai buscar agradar a Deus. E sobretudo o agradar a Deus é agradar ele mesmo. Entendeu? Verdade. Não pense que o homem natural, ele quer agradar a Deus, ele quer agradar o diabo. Ele quer tirar Deus, o diabo e ficar no trono. Entendeu? Porque o dilema, na verdade, é justamente quem está no trono. É a briga do trono. É a briga de Gênesis 3, né? De querer ser o cabeça, de querer, né? E o homem sonha até hoje com essa possibilidade de ser Deus e nunca será. Porque em nenhum momento o homem terá mérito. O crente por si só, ele vai compreender que todos os méritos dele estão depositados na obra vicária de Cristo. De A a Z. Amém? Passando disso, como disse nosso irmão e amado pastor Veronito, heresia. Mais uma pergunta da nossa irmã Marlene. Diz assim a pergunta: pastor, mas é pecado perceber que tem irmãos que têm mais capacidade do que eu? Escute bem, olha, veja bem, perceber é uma coisa. Agora, a partir do momento que eu tenho inveja, aí já é pecado. A percepção eu não vejo nada. E vamos supor, eu posso enxergar uma virtude que eu não tenho, que tu tens, Samuel. Tem virtude aí que Marlene tem, que eu não tenho. Eu percebo isso. Isso não é pecado. Entendeu? Agora, o pecado é quando eu invejo. O pecado é quando eu vejo que você tem, né? E tento cobiçar e boicotar você. Marlene não sabe pregar, Samuel não sabe cantar, ninguém sabe fazer nada, só eu sei fazer. Aí se não perceber não é nada. E cabe a mim perceber. E louvar a Deus. E louvar a Deus porque cada um tem uma, como é que diz, um talento e um papel dentro da dinâmica da igreja. Porque a igreja é o quê? É um só corpo, porém com vários membros. Agora, lembre de uma coisa, que eu não posso jamais perceber que esse irmão, que eu sou cabeça. Eu sempre serei o quê? Um dedo, sempre serei um vidro, sempre serei um membro qualquer, jamais a cabeça, porque a cabeça é primazia de Cristo. Amém? Não vejo problema ninguém perceber, tem que se perceber. Amém?
e sempre realmente dizer que somos indignos. Agora, eu tenho que perceber que eu sou dependente de Samuel, sou dependente de Mateus fazendo as suas atividades, qualquer um de vocês. Essa é a marca do crente. Agora, quando ele se acha digno de alguma coisa, quando ele se acha capaz de alguma coisa, só quem pode pregar é o pastor Zé Maria. Quem disse? Não. Eu prego da minha forma, mas Alexandre sabe pregar da dele, Samuel da... Enfim, cada um tem suas ferramentas da forma que Deus lhe colocou. Isso é lindo, né? Amém? Isso é lindo. A beleza da igreja está aí. Tá aí. Mais uma pergunta aqui da nossa irmã Madeia, né? Diz assim a pergunta: para o humilde de espírito, a lei de Deus, ela é um fardo ou ela é uma dádiva, um presente? Para o humilde de espírito... Para o humilde de espírito, Sim. a lei de Deus, ela é um fardo ou ela é uma dádiva? Não, a lei, vamos supor, para começar, nós não estamos na lei para começar o conceito de lei, né? Nós não estamos na lei judaica, nós estamos na lei de Cristo. Não é isso? Agora, não pode se dizer que a gente não tem lei. Por isso Jesus disse, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, né? Que eu sou manso e humilde de coração. Tomai o meu jugo. E ele manda trocar o jugo. Porque o jugo dele é muito mais leve do que o jugo da lei. A lei mosaica, a lei como um todo, é incapaz de o homem fazer. Agora, nós estamos debaixo da lei de Cristo, e eu não diria que seria um jugo, mas seria uma obrigatoriedade de a gente fazer. Eu tenho obrigação, e implica eu viver de acordo com a lei de Cristo, né? Mas assim, se você botar na balança a lei, como é que diz? A lei mosaica e a lei cristã é infinitamente muito mais saudável, porque pelo menos em Cristo nos dá o quê? Capacidade de nós fazermos, porque não nós, né? Mas o Espírito Santo em nós. O Espírito em nós, ou seja, é como um conceito, vamos dizer, de orar. A Bíblia diz que nós não sabemos orar, mas o Espírito geme com gemidos inexprimíveis, ou seja, é que eu não tenho capacidade, mas em Cristo eu tenho capacidade de orar, de amar. Se você entende isso? Um exemplo, será que a gente tem capacidade de amar o nosso inimigo a não ser em Cristo? Se a gente teria capacidade como é que eu posso dizer assim, como é que eu posso dizer assim, de ser humilde a não ser em Cristo? É assim, eu não posso dizer que o cristão por si só, ele não está desprovido, como é que diz, como é que eu posso dizer assim, de nenhuma responsabilidade. Estamos. Agora, é muito mais fácil ser crente, muito mais leve, levar o fardo de Cristo do que o fardo da lei mosaica. É verdade. Amém? Porque uma lei da carne e outra lei da graça. A lei da graça é infinitamente porque Cristo já cumpriu todas as exigências que a lei mosaica de fato exigia que eu cumprisse. Agora, pede a gente o quê? Viver uma vida de quê? De santidade. Ou seja, em nenhum momento isenta o homem da sua responsabilidade. O problema da gente está aí. Ou botar a responsabilidade toda em Deus, ou botar a responsabilidade toda no homem. E aí tem que haver um equilíbrio de que Cristo já fez, mas nos faz com que sejamos o quê? Santos. Ser santo porque eu sou santo. Seja santo em todas as vossas maneiras do vosso viver. Amém? Eu queria aqui prosseguir aqui, depois algumas pessoas terão mais perguntas, mas eu queria outro ponto para a gente pensarmos, Samuel. O perigo de orgulharmos, de sermos humildes. Parece até uma coisa antagônica, parece até uma coisa contrária, mas se existe um perigo na vida do cristão, do crente, né? Do crente nominal como um todo, é o perigo de você ser orgulhoso, né? O perigo de ser orgulhoso pensando que somos de fato humildes. E aí eu queria pensar 2 pontos dentro da própria narrativa, do contexto mais amplo do Sermão do Monte, mais precisamente das bem-aventuranças. Vamos lá, o Sermão do Monte é Mateus capítulo 6, verso 2. Queria que o Samuel lesse, por favor, 6, 2 e 4. Está escrito: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Ao verso 4, né?
Está escrito: para que a tua esmola fique em secreto, e o teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Isso aqui é claro, ou seja, vamos supor, quando eu fizer alguma coisa, eu jamais tenho que fazer para um aspecto visível. E o que a gente vê mais hoje nesse, como é que diz, nesse mundo midiático, é os crentes assim se expondo no, vamos supor, eles oram mais no Facebook do que no quarto. Se eles dão um troço, a pessoa vai visualizar o que está dando. E o papel, na verdade, da igreja em esmola, em oração, em jejum, né? Por isso que eu ignorei, vamos supor, quando o presidente Bolsonaro convoca o povo para um jejum. Rapaz, quando a gente vai para um jejum, não é obrigado o presidente convocar, não. E quando se faz jejum, como a gente vai ver lá na frente, se isola dentro do seu quarto e ninguém precisa saber que está jejuando. Mas hoje as coisas é muito mais exposta. Por isso que, um exemplo, um momento como esse, eu quero que a igreja viva internamente. Se quer fazer uma live, faça entre a gente. Eu ignoro particularmente quando vejo os crentes no meio da rua, no coronavírus aqui, multidão de crentes dobrados o joelho. Em nenhum momento é momento de a gente estar no meio da rua, não. É momento de a gente estar no quarto, orando. É mais santo para Deus, né, pastor? Muito mais santo, muito mais. Vamos supor, no dia que o Senhor sai agora, vá para a rua. Sai agora, vá, entendeu? Porque se a gente observa esse padrão aqui, é o padrão da esmola, da oração, do jejum, que a gente vai ver. Mas tudo em secreto, né? De esmola, deu o quê? Com a direita, esquerda, esconda a esquerda para que não esteja vendo. Ou seja, quando a gente dá uma cesta básica a alguém, a gente não vai expor o que está dando. A gente simplesmente, olha, tem um controle interno lá, pronto, amém, glória a Deus. É assim, entendeu? Eu acho que é por aí que o crente tem que sempre pensar. Aí vamos supor o perigo de sermos orgulhosos, em acharmos humildes. Vamos supor, eu sou um crente bem ativo, eu sou um crente muito presente na igreja, eu sou um crente de esmola, eu sou um crente de atividade. Olha, quem faz não se mostra que é. Por isso que eu ignoro. Vamos supor, quando você vê uma pessoa se gabando que sabe demais, quem sabe, Samuel, não mostra que sabe. Eu tirava exemplo dentro da aliança, quando eu ia para os concílios, quando eu tinha mais dinheiro, né? E os crentes mais, os pastores mais tidos como exibicionistas, eram os que menos sabiam, com um anel desse tamanho, os que tinham mestrado na Marquense, os que tinham conhecimento vasto, era uma simplicidade tremenda. Mas os que não sabiam nada tentavam mostrar que era. Eu já vi pastores assim: você acha que eu não tenho teologia? Eu tenho teologia. Agora fez uma teologia, como é que diz? De ser mesmo, como é que diz? Queria mostrar para mim que tinha. Currículo teu fica para tu, né? Vamos, você tem algum papel, se esconde. Faz como João Batista, importa que ele cresça, que eu diminua. É isso que a gente tem. Mas as pessoas fazem questão de mostrar que é teólogo, que é não sei o quê, que é doutor. Meu irmão, não é por aí. O Cristo que a gente serve do reino é diferente, né? Vamos ver o Cristo que a gente vê. O Cristo que é o Cristo que entrou numa jumenta emprestado. Por aí já se dá, né? E quantas outras pessoas querem mostrar que tem uma limousine, que a igreja congregacional, nós congregacionais, somos os pioneiros em Sumé, estamos mais representados, estamos no centro, nós somos uma igreja, né? Isso é perigo. Isso é perigoso. Nós somos indignos, nós somos incapazes, nós somos merecedores. O que a gente está recebendo é a misericórdia de Deus. Quantas pessoas não se orgulham porque tem 2000 anos de igreja, né? 2000 anos de igreja, tradição, né? Nós sabemos Bíblia, os outros não sabem. Não, rapaz, nós sabemos alguma coisa na graça dele. Se eu sou pastor, na graça. Se tu é alguma coisa, é graça de Deus e puramente graça. Isso é humilde de espírito. Amém? Amém. Glória a Deus. Sim, vamos lá, outra pergunta. Vamos lá, nosso presbítero Alexandre está fazendo mais uma pergunta, né? E essa pergunta diz assim: então, eu posso dizer que um cristão que é pobre de espírito é vazio do seu eu e cheio de Deus? Acho que essa pergunta resumiu. Justamente estudo, isso. Né? Por quê? Porque primeiramente tem que se entender o que é o pobre de espírito. É. O pobre de espírito é o esvaziado. Só que a gente, na nossa cultura, Samuel, ainda romanizada, não é pobre de espírito, o pobre de espírito é o vazio, é o incapaz, é o que sabe que é incapaz. Pronto, eu sou incapaz, pronto, é um pobre de espírito.
Agora, quanto mais pobre de espírito, quanto mais esvaziado eu vou ser do meu eu, mais o que? Capacidade vou ter de ser o que? Cheio de Deus. Eu não posso me encher do meu ego e de Deus ao mesmo tempo. Não se pode surgir de uma mesma fonte de água doce e água amarga ao mesmo tempo. Não se pode servir a Deus e a mamon. Isso é claro. O reino, a Bíblia é tremenda, de cima a baixo, acerca disso. Agora, eu preciso, mais do que nunca, viver esse compromisso. A dificuldade nossa é pregar isso e pôr em prática no nosso dia a dia isso. É verdade. Amém? E quebrar sempre esse ego. Isso é o desafio. Vamos lá, Samuel, outra pergunta. Outra pergunta. Nossa irmã Ana Lívia está perguntando o seguinte, pastor. O que dizer de um descrente que cumpre os mandamentos que Jesus deixou, já que ele não tem o Espírito Santo? Para começar, ele não pode cumprir os mandamentos. É o jovem rico, né? É, Achava não pode. que cumpria todos. É. O religioso acha que cumpre, né? O fariseu achava que cumpria. E tem muito crente que acha que cumpre o mandamento de Deus. Eu sou bom demais, eu sou muito aplicada, né? Eu sempre digo assim, se existe uma coisa que, se eu tivesse para dar uma experiência para um seminarista, para um obreiro da igreja, eu diria uma coisa: tenha cuidado na sua caminhada, de se apegar mais à obra de Deus do que do Deus da obra. Tem gente que é muito apegado às coisas de Deus, entre aspas, às coisas religiosas, é templário, é de igreja de cima a baixo. Agora não tem vida com o Senhor. E aí eu vejo que a igreja, vamos supor, quer um pastor mais público do que um pastor secreto. Eles não querem, vamos supor, um pastor de oração em casa, de conhecimento. Eles querem um pastor presente, certo? Mas esse pastor tão presente, talvez ele não tenha presença diante do Senhor. É aquele que eu preguei recentemente. Elias, para se apresentar diante de Acabe, antes ele se apresentou diante de Deus. O Senhor, para se apresentar, vamos supor, nos seus, como é que diz? Nos seus 3 anos e meio de ministério, antes passou o quê? Anos e anos escondido ali. E continuou em muitos momentos do evangelho, você vê ele sozinho orando no deserto. A gente vê, Deus chama Moisés o quê? 40 anos no deserto. Aí a gente ignora. Eu vou passar 4 anos no seminário para ser pastor 30 anos, né? E ainda não quero, né? 4, 5 anos. Enquanto Moisés passou 40 para ser moldado, para depois de eu jogar mais 40 na labuta. Ou seja, eu diria a vocês que a gente precisa mais do que nunca, como é que eu posso dizer assim, vivenciar a comunhão com Deus. E essa vivência não é no exterior. Amém? Simone já está com pergunta, né? Já está perguntando, né? Ela Vamos lá. queria que o senhor explicasse o texto de Tiago, capítulo 2, né? E os versículos 5 e 7, onde ela fala que está relacionado com a humildade. Abra, por favor, eu vou Samuel, abrir. por favor. Eu creio, Ellen, que eu vou ver aqui para confirmar contigo, mas eu acho que é Tiago capítulo 4. Vamos ver aqui. Porque Tiago, né? Vamos olhar aqui direitinho. Eu vou ler. eu louvo a Deus por cada irmão que está perguntando aí, que está questionando. É interessante isso, a gente precisar. Vamos ver aqui, Tiago. Se não puderem abrir nas suas casas, abram também. Tiago capítulo de número 2, não é isso? Segundo Simone, capítulo 2, verso 5, Samuel. Amém? Vamos lá. Leia aí, por favor, para mim só acompanhar. Eu vou ler aqui o capítulo 2, mas eu vou ler depois o capítulo 4, porque eu acho que está falando de humildade, tá? Eu vou ler para ver se é mesmo. Porque ou está falando o capítulo 2. Mas do capítulo 2, do 5 ao 7, não é isso? Pronto, vamos ler para ver se está batendo. Porque pode, né? Certo. Vamos ver. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino de Deus, que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes os pobres. Não são os ricos o que vos oprime, e não são eles o que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Será que não seria o 4? Não, mas tem sentido o que ela pergunta, né? Olha, vou só repetir. Escute, meus amados irmãos. Por acaso Deus nos escolheu, não escolheu para que o mundo, não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino
que ele prometeu aos que o amam. No entanto, vocês o desprezam os pobres. E se você observar aqui, o contexto como um todo, o Tiago mostra acerca disso. Vamos supor, ele mostra acerca disso, Samuel, ali, o verso 2, olha. Portanto, ao entrar na sinagoga de vocês, um homem com um anel de ouro no dedo, vestindo de roupas luxuosas, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial aos que está vestido com roupa luxuosa, dizendo, sente-se aqui no lugar de honra, dizendo ao pobre, e você fica em pé, ou sente-se ali embaixo, na entrada no estrado dos meus pés. O que está em jogo aqui é a acepção de pessoa dentro da igreja, entendeu? Aqui não está dizendo assim, para valorizar, vamos supor, para humilhar o rico e exaltar o pobre. Não, ele só ali, vocês tratem por igual. Se entrar alguém com anel e você fizer discriminação frente àquele que não tem um anel, que não tem riqueza, aí mora o pecado. Não mora o pecado na questão de ter o anel e de não ter o anel. Mora o pecado na acepção que se há. Vocês entendem? É isso, a questão, em nenhum momento, por isso que a dinâmica deixa bem claro que é a ideia da acepção, não é a ideia de ser rico ou de ser pobre, né? E aí, de fato, nisso a Bíblia condena a acepção de pessoas, seja rico, seja pobre. Por isso que assim, eu ignoro, você faz um jantar e tem a mesa dos pastores e a mesa das ovelhas. Eu não concordo com isso, porque o meu Cristo todo mundo comia junto, né? Tem a mesa dos mais ungidos e dos menos ungidos. Isso daí não existe isso. Aí assim, essa acepção não se diz respeito só à riqueza, mas diz respeito ao quê? A posição e coisa desse tipo. Respeito com liderança, seja eclesiástica, seja política, tem que ter. A Bíblia manda respeitar as autoridades constituídas. Agora, em nenhum momento manda fazer acepção. Só dar um exemplo aqui a vocês para a gente prosseguir. Quer que tem a ver como é que diz? Um prefeito de uma cidade no púlpito de uma igreja? Não tem sentido. Chega o presidente da República, vamos botar no púlpito e dar oportunidade a ele. Isso não existe, meu querido. Porque ele é o presidente e vem um irmão lá que não é nada, mas tem unção, tem ministério, tem palavra, Deus chama ele. Não, eu não vou dar oportunidade a ele, não. O erro está aí. O erro não está na riqueza ou na pobreza, mas o erro está na acepção. E a igreja não pode fazer acepção. Infelizmente, as pessoas preferem um pastor de acepção, de panelinha, né? Vai dar oportunidade a quem? Não é quem tem qualificação, mas quem tem o dízimo maior. Olha, Samuel tem um dízimo, vamos chamar ele para ser presbítero da igreja. O homem não tem nada a ver de presbítero. Quantas vezes a gente conhece presbítero dentro de igreja, evangelista, pastores, que só tem nome de pastor porque é rico. E outro lá que não tem riqueza, mas tem chamado, mas não tem evidência. Aí o problema está na riqueza? Não. O problema está na acepção. Amém? É interessante, pastor, que a gente vê no próprio ministério do Senhor Jesus, ele não chamou os abastados, né, os da sinagoga, mas chamou pescadores. E esses pescadores transformaram o mundo todo. Simples, né? Simples, humildes, coletor de imposto. Né, agora você vê, vamos supor, Jesus chamou gente simples e gente letrado, né? Porque tem uns que acham que Jesus só chamou só indulto. Não, Jesus chamou, também chamou, na maioria chamou pessoas indultas, né? Você pega Paulo e Pedro, vai chamar Pedro de um chamado e Paulo um letrado, né? Mas o que? Caiu vamos supor, em si, sou miserável. Ou seja, o erro não está em pobreza e riqueza, é o homem se esvaziar de sua incapacidade. Amém? Vamos supor, Moisés, Deus chamou Moisés, era um homem que Deus chamou para que poderia suceder o trono do Egito, mas passou 40 anos aprendendo das coisas de Deus, antes na faculdade, como é que diz, do Egito, na melhor faculdade da época, sabia geometria, geografia, toda a qualidade de arte da época. E assim, o que eu quero ver, que a igreja muitas vezes associa, uma coisa estranha, Samuel, associa a espiritualidade da pobreza e ser indulto. Quanto mais indulto, mais espiritual ele é. Quanto mais pobre, mais... Isso é mentira. É verdade. Deus pode chamar um doutor humilde, esvaziado,
ser bênção. E vice-versa, pode chamar um gari, pode chamar um agricultor, desde que esse homem se esvazie de si mesmo e não ter no trono, que no trono esteja unicamente Deus. O dilema está aí, é arrancar eu do trono e deixar Deus reinar, independente de ser pobre ou rico, independente de ser doutor ou ser iletrado. Amém? Vamos lá? Próxima pergunta. Pergunta, aqui é arroxo. Vamos lá. Do nosso irmão Jobson, né? Diácono Jobson. Diácono Jobson, volta quem está aí, irmão Jobson. Graça e paz. Irmão Jobson, a pobreza material, à medida que conduz a se ter Deus como único refúgio, pode produzir implicações espirituais, uma identificação com uma total dependência de Deus? Eu acho que a dependência de Deus não está na pobreza. Deus pode criar situação comigo e com você. Vamos supor, eu posso... Agora, vamos dar um exemplo, coronavírus. As pessoas acham que todas as pessoas que tinham, vamos supor, Unimed estaria isento, né? Mas mais do que nunca a gente está vendo uma dependência de saúde. Hoje quem está em risco, quem é que tem mais risco? É quem está na linha de frente, médicos, enfermeiros, que poderiam dizer assim, nós estamos isentos disso. Ou seja, mostra que a pobreza material não conduz você de fato a um refúgio, porque alguém pode estar pobre, mas não reconhecer que Cristo é refúgio, e alguém pode estar farto e reconhecer que Cristo é o seu provedor, mesmo na sua fartura. Lázaro, por exemplo, ele tinha muito dinheiro, né? E reconheceu que era miserável, porque que repartiu. Um exemplo, vamos supor, homens que eram ricos, Abraão era rico, mas entendeu o quê? O Senhor é meu provedor. Davi, tanto Salomão e tantos outros homens na história da Bíblia. Eu acho que o que faz eu reconhecer que Deus é provisão, simplesmente é isso, é eu me esvaziar. Agora nós, na cabeça da gente louca, romanizada, franciscana, dizemos, olha, qual é a igreja que Deus quer? A igreja mais pobre, é a igreja mais miserável. Tem igreja, vamos supor, você vê em Apocalipse lá, a igreja, aquelas 7 igrejas, se diz rica, mas tu és pobre, cega e nua, né? Parafraseando, né? Tu não tem nada, pensa que tem, está entendendo? É assim, as coisas de Deus é uma inversão. Quando você acha que é isso que Paulo diz lá em Coríntios, né? Deus chama as coisas vil desse mundo para confundir as que acham que são. Não é que são, mas que acham. O homem rico pensa que ele acha que é, mas ele não é nada. Aí assim, eu diria que toda essa dinâmica da gente, toda a discussão da gente se resume em quê? Eu tenho que se esvaziar para deixar Cristo me encher. Eu tenho que abafar o meu ego para Ele reinar piamente na minha e na sua vida. Essa de fato, é o dilema, é o desafio meu e seu. Amém? Pastor, eu tenho uma dúvida e eu queria até comentar com o senhor. Só um minuto, se vocês estão achando bem o som, Samuel está falando ok, porque se tiver aí, vocês dão um toque aí, porque a gente está aqui para servir. Aqui é todo mundo escravo, amém? Assim, o que eu tenho percebido, pastor, é o seguinte, às vezes o que falta muito é a falta de um conhecimento do ser humano, dele mesmo. Porque quanto mais nós conhecemos quem nós somos segundo a Bíblia, claro, nós percebemos que nós não temos nada, que nós não somos nada, e quão falhos nós somos. Quando a gente se compara com a lei que o senhor falou, por exemplo, a gente vê que ela não é um fardo, mas ela é um espelho para a gente, que mostra quão pecadores e quão dependentes de Deus nós somos. Então assim, o senhor acredita que a falta de conhecimento de quem o ser humano é, do pecado que é tão grave contra Deus, da relação para com Deus sem o intermédio de Jesus, não é isso que está faltando para que a gente consiga entender de fato que nós somos pobres, humildes de espírito e já ser certo. Agora aquele que eu já disse, vamos dizer, qual o conceito de conhecimento, né? Alguém pode dizer, o conhecimento, o sábio, o religioso, ele tem muito conhecimento, só que é um conhecimento, como eu digo a vocês, é um conhecimento teórico, frio. Mas nós conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E quando a gente vai ver a raiz dessa palavra conhecer, Samuel, é tão profundo que ela é a mesma tradução, é a mesma translação para o relacionamento sexual entre um homem e uma mulher, intimidade. Ou seja, como é que eu vou chegar a esse ponto? Quando eu tiver intimidade com Deus tão profunda,
quanto mais eu tenho proximidade com Deus, enquanto eu subo diante de Deus, mais eu rebaixo dentro de mim. Quanto mais eu me encho de Deus, mais eu seco dentro de mim, mais eu me esvazio. Essa é o problema da gente, que a gente quer persistir ainda. Depende de Deus, mas né, eu dependo de Deus, mas com a confiança em alguma coisa humana. E assim, vamos supor um cabra como Abraão. Abraão tinha meio mundo de gado, meio mundo de ovelha para levar para o Monte Moriá. Mas levou tudo, levou fogo, levou lenha, levou o cutelo. E chega Isaac. Pai Abraão, temos tudo. Cadê o sacrifício? O que é que ele disse? Deus proverá. Esse cara é humilde. Esse cara depende de Deus. O homem era riquíssimo, era um patriarca. Mas ele disse, Deus proverá. Foi, subiu, vamos subir, nós vamos descer. E a ordem de Deus era matar Isaac, como nós sabemos, mas disse, não, Deus vai prover. E é isso que a gente tem que fazer, é a gente depender de Deus. Vamos supor, agora eu fico analisando, a gente tem que se precaver, tem que usar máscara, muitas vezes eu não uso, mas tem que usar. Tem que usar gel. Mas eu te pergunto, sabe quem é que vai morrer? Vai morrer aqueles que Deus designou que teria que morrer. Pronto. Alguém pode botar no Albert Einstein, alguém pode botar no Ciro Libanês, mas eu quero dizer, se Deus riscou aqui, onde Deus riscou, o coronavírus vai ficar. Agora, onde Deus não riscou, meu irmão, agora isso é com crente, não importa, a gente tem que entender, é Deus que está no comando. Eu preciso 100% de Deus, eu sou dependente 100% dele. Pronto. Agora a gente prefere a gente confiar. E toda a ansiedade minha e sua é porque a gente está assim, está fora do meu controle. E eu tenho que aprender a depender totalmente de Deus. A gente acha que é ou tem alguma coisa. Né? Como? A gente acha que é ou que tem alguma coisa. E aí vai com o besteira. espírito, né? É verdade. E o caminho é o arrependimento. Né? Muitas vezes... E sempre o reconhecimento da incapacidade, sempre esse esvaziamento. Todo esse detalhe, no conhecer, na intimidade com Deus. Quanto mais intimidade. E eu digo a você, se crente está fazendo, hoje o que Deus está fazendo, é na igreja. É que a gente tem intimidade com Deus. Tem uma pregação que o senhor pregou, não lembro o texto base, mas depois você deve procurar sobre esse tema, que é recomenda a sua responsabilidade. E é um texto muito interessante que o senhor fala sobre essa de fato, a gente reconhecer cada vez nossas responsabilidades e nos arrependermos dia após dia. Então é interessante a gente ver se quebrar diante de Deus. É isso que é necessário, amém? Outra pergunta aqui. Vamos lá. Outra pergunta aqui do irmão Jobs que ele fez, creio que foi ele. Está dizendo assim: Jesus veio para santificar a pobreza e amaldiçoar a riqueza, ou ele veio para salvar o rico e o pobre que se humilham diante dele, reconhecendo a pecaminosidade dos seus corações? Eu volto à estaca zero, né? Jesus não veio para salvar nem rico nem pobre. Jesus veio salvar as pessoas que reconhecem que são indignas de ser salvas, independente de ser rico ou pobre. Porque a maior pobreza do homem é a pobreza do pecado. É a miserabilidade do estado de pecado, incapaz. A Bíblia diz que o que separa o homem de Deus, quem faz barreira? O pecado. Quer dizer, se eu sou um salvo, eu sou o cara mais rico do mundo. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro? E o quê? Perder sua alma. Ou seja, a maior riqueza não está em bens. Agora, eu entendo que o crente, Deus pode dar bens a crente salvo. Deus pode dar... Agora, ele tem que entender que ele é um administrador. De quê? Do talento, do dinheiro, do carro, da igreja. Aí, vamos supor, eu ignoro quando alguém... A igreja de Zé Maria, como eu vi Silas Malafaia, disse, minha igreja, quem é que vai fechar a minha igreja? Como é que ele pode dizer que a igreja é dele? Me diz. Tu pode dizer, Samuel, vamos supor, que tu tem alguma coisa, não. Se Deus lhe chamou para alguma coisa, é Deus. Ai de ti se você esquecer isso. Ai de mim se eu esquecer que de fato eu não sou pastor por mim mesmo, mas designado por Deus e para ser servo. É a ideia de riqueza, de pobreza, de ser pastor, de ser ovelha, de ser rico, de ser pobre. Isso não existe. O que existe é o reconhecimento de que eu sou desgraçado. Mesmo salvo, viu? O problema não, o senhor é desgraçado? É. Incapaz. Porque eu sou salvo pela graça, vivo pela graça, vou morar para o céu pela graça, e até no céu é graça. Nada merecemos a não ser a plena misericórdia do Senhor. Vamos lá, Samuel.
Em minhas mãos nada trago, apenas na cruz me agarro. Amém. Essa é a frase da minha vida. Uma pergunta da nossa irmã Marlene. Façam mais perguntas, irmãos. Aproveitem esse momento especial que a gente está tendo aqui. É vigília, vai ser. Vamos lá, ele diz assim: já vi crente dizer que Deus precisa dele. Quer dizer, a humildade passou longe, né? Como? Dizer que o crente, ela disse assim: já vi o crente dizer que Deus precisa dele, do crente. Ela quer saber, nesse caso a humildade já passou longe, né? Como é que o Deus soberano, tremendo, precisa da gente? Ele não precisa de mim, de você, de ninguém, entendeu? Isso não existe. Eu já vi Marco Feliciano dizer uma coisa, uma aberração terrível. Eu queria depois que vocês procurassem ver no YouTube o que eu estou dizendo, onde ele diz assim que Deus, para entrar na terra, precisa pedir permissão ao homem para agir. Isso não existe um negócio desse. Deus é soberano, ele faz do jeito que ele quer, como quer. Isso, assim, em nenhum momento eu preciso de Deus. Agora, aprove a Deus me usar na sua graça. A Bíblia diz que Deus chama para nós cooperarmos com Ele, não que Ele precisa da cooperação, porque Ele é supremo. Amém? Agora, esse tipo de crente, eu digo a você que eu acho que ele não sabe nem o que é humildade. Entendeu o evangelho ainda. Entendeu o evangelho nele, tem que entender ainda. Agora, na sua ignorância, ele pode, tem alguém que pode dizer: Deus precisa de mim. Não, Deus não precisa de hipótese nenhuma, porque quanto é aquele que é a essência que a gente está discutindo. Quando eu compreendo, né, que eu me esvaziando e eu dependo de Deus, vamos supor, quanto mais unção, quanto mais, Osés diz: conheçamos e prossigamos, onde ele diz assim: por isso, quanto mais eu conheço Deus, mais eu vejo o quanto eu sou miserável. Não tem condição de eu conhecer Deus, eu me achar orgulhoso. Entendeu? Conheçamos e prossigamos. À medida que eu me encho de Deus, eu vou esvaziando de mim mesmo. É uma coisa, é lógica. Verdade. Entendeu? Eu não posso ter o ego cheio e ao mesmo tempo ser cheio de Deus. Aí o que eu vejo hoje, tem muitas pessoas que têm muito ego cheio, agora vazio de Deus. Prega gritando, pula, faz sapateia, muita teologia, agora unção que é de Deus não tem, porque tem muito ego. Eles vão ao púlpito, vão fazer a obra como fosse eles que estão sendo exaltados. Eu preguei, 20 pessoas se converteram. Quem é que convence? Sou eu? Quem é que faz a obra? É o Espírito, através de mim e de você. Agora eu sou simplesmente o quê? Um vaso, um instrumento na mão do oleiro. Isso que a gente tem que entender. Eu sempre vou ser o quê? Vaso imprestável. Samuel sempre vai ser vaso, Romário sempre vai ser vaso, Ana Lívia sempre vai ser vaso, qualquer um de vocês vai ser vaso, e barro imprestável. Agora, ele sempre vai ser oleiro. Vaso de barro carregando tesouro de ouro, né? Como diz Paulo em Coríntios. Para o quê? Para a glória, do oleiro. Sempre do oleiro. Amém? Isso de fato é a essência que a gente está discutindo aqui, de humildade, de reino de Deus. Pobre de espírito, né? Pobre de espírito, de humildade na essência. É verdade. Amém? Pastor. Outra pergunta do nosso irmão Jobson diz assim: reconhecer a nossa miséria espiritual é a condição indispensável para recebermos o reino de Deus. Assim podemos ter certeza de que o cristianismo autêntico é a única religião? É a única religião. Não tem outra. Só tem duas, né? Nas primeiras conversas que a gente teve. Eu sempre digo nas minhas palavras bem assim, como é que diz? Existe o Senhor e o resto é Baal. Porque só a religião, tu já dissesse isso, nas iniciais, suas palavras iniciais, só a igreja de Cristo reconhece que é incapaz. Quando o homem tem alguma crendice, que tem algum mérito, já não é evangelho autêntico. Eu acho que Jobson, por si só, ele sintetizou né? tudo. E é isso aí. Amém? Esse povo tão doutor demais, né? Aqui é só teólogo. Vamos para as considerações finais. Veja bem, deixa eu Você tentar aqui. Ainda? Deixa eu tentar. Você lembra que eu queria só um ponto desse jeito, né? Se fosse mais de uma, mas eu queria ver só com vocês rapidinho aqui, ver se eu. Lembrando só aqui, parafraseando, ó, a ideia da esmola, da oração do jejum, todos em Mateus 6, do verso 1 ao 16, mostra isso. Que nada faça por vanglória. Se dê oferta, não se vanglorie que dê oferta, né? Se dê dízimo, não se vanglorie que dê dízimo, porque não é seu.
né? Outra coisa de dízimo, eu quero só abrir um parênteses aqui, interessante. O dízimo, Deus na verdade, como é que diz? 10% é de Deus, né? E 90% é meu. Meu irmão, 100% é de Deus, 300%, 1000% é de Deus. Ele só requer da gente 10%. Mas não se gaba porque tu é dizimista. Não se vangloria porque tu és. Aí as pessoas pensam que Deus se vende com qualquer coisa. Aliás, não se vende por nada porque tudo é dele, né? Agora, lembre de uma coisa, que tudo é dele. Agora, ele nos deu alguma coisa para que nós o administrasse. E nessa administração, nessa mordomia, ele vai fazer o quê? Uma cobrança. Se prepara, porque ao muito será dado, muito será cobrado. Eu, como pastor, vou ser cobrado. Você, como ovelha, onde você for colocado, você vai ser cobrado. Eu queria só rapidinho aqui pensar mais alguns detalhes para a gente encerrar e você aí trazer as considerações finais. Mas pensar aqui, olha, a real humildade aos olhos de Deus. Vamos ver. Rapidinho aqui, Isaías capítulo 57. Isaías 57, verso 15. 57, 15. Que externa, né? 57, 15. Vamos lá. Olha o que é que diz aqui, olha. Assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cuja o nome é santo, que habita no alto e santo lugar, que habita também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ou seja, olha aqui a discrepância. Ele habita num lugar inacessível. Mas por isso que a Bíblia diz assim, que em Cristo nós habitamos o quê? Nós somos o que? Habitamos em Cristo, em todas as riquezas de sortes, né, espirituais, em Cristo, não é isso? Lá em Efésios diz isso. 1, isso mostra o quê? Isso mostra o quê? Que o inacessível, o transcendente, se faz o que agora? Imanente. Presente. Mas em quê? No coração contrito. Do humilde, contrito. Salmo 51. Do que entende que ele é inacessível, mas eu em Cristo, eu tenho acesso. Isso é humildade. Amém? A gente está dentro ao trono da graça, não por merecimento. Somos hoje intercedidos junto ao Pai no ato da obra de Cristo. Isso é humildade de espírito. Outro verso que eu queria ver aqui também, olha. Isaías 6, 5, deixa bem claro, né? Ai de mim, né? Sou um humilde, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Ou seja, eles, ai de mim. Uma coisa que eu acho interessante em Isaías, que eles diz, ai do outro. Mas eles, ai de mim, essa palavra ai é muito profundo, Samuel. Quando eles ai, eles olham, ai de mim, não é ai do outro. Porque eu sou imundo por mim mesmo. Não é simplesmente porque eu habito. Algo assim, eu peco porque eu moro em Sumé, porque a igreja é fria. Não, eu peco porque eu sou ruim, porque eu sou ruim mesmo. Traga para si, humilde de espírito, ele jamais vai culpabilizar o outro, ele vai trazer para si a responsabilidade. E nós, na condição de crentes carnais, se assim podemos dizer, faremos como é que diz, Adão fez. Estás nu por quê? Porque eu pequei. Por que pecou? Porque a mulher, né, que tu fizesse para mim me fez pecar. E a mulher, não foi eu, foi a serpente, e aí vai. Nunca traz para si. Por isso que eu me apego muito a Provérbios 28, 13. Aqueles que encobrem suas transgressões não prosperam. Aqueles que confessam e deixam alcançam a misericórdia. É necessário, meus irmãos, a gente reconhecer isso. Outro ponto que eu queria ver aqui, Lucas capítulo de número 5, externa também, Pedro mostrando aqui em Lucas 5, 8, Evangelho de Lucas capítulo 5, vamos ver aqui rapidinho, ver se a gente corre contra o tempo, porque é importante essa interação. O culto realmente se faz essa belezura porque vê vocês compartilhando, comungando conosco, e eu só tenho a agradecer a Deus por cada irmão que participou. Lucas capítulo 5, verso 8, Samuel, vamos lá?
Lê aí, por favor. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Olha aí, Pedro diante da situação, retira de mim, eu sou indigno, eu sou impróprio. Isso é o humilde de espírito, isso é o pobre de espírito. Amém? Outro exemplo que nós podemos ver é 1 Crônicas capítulo 17. 1 Crônicas 17, nós vamos ver o exemplo de Davi. 17, verso 16, Samuel, por favor. 17, 16. Certo. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Olha como é profundo. Quem sou eu, Senhor? O rei. Quem é a minha casa para me ter trazido até aqui? Ele sabia que tinha vindo de onde? Das malhadas. Que tinha vindo do... todos estavam no holofote, menos Davi. Por isso que se existe uma pessoa que eu acho que eu me identifico particularmente no Antigo Testamento, a figura de Davi. Era um homem quebrantado, era um homem que tinha uma comunhão profunda com o Senhor. Agora, tinha suas falhas? Tinha. Tinha seus deslizes? Tinha. Mas era um homem que tinha o reconhecimento de que era indigno. O profeta chegou lá, esse homem fez isso, esse homem sou eu, caiu do trono e se humilhou. Quer ter vitória diante de Deus, nunca esqueça, se humilhe diante de Deus. Nunca vá ao trono de Deus com o nariz empinado, porque você vai cair, e cai mesmo. Amém? Eu queria ver outro texto muito interessante, Marcos capítulo 9, Marcos 9, 24. Marcos 9, 24, que nos diz assim, olha. Imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajuda na minha fé. Você vê que o contexto é onde onde o pai do menino pede uma cura, né, a Jesus. Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ao que ele disse? Imediatamente ele disse: eu creio. Mas depois ele reconheceu: ajuda na minha incredulidade. Até para mim ter fé, eu preciso da ajuda do Senhor. Até para crer, eu preciso da graça do Senhor. Amém? E é isso que a gente tem que fazer. O humilde de espírito, ele reconhece que ele não tem fé por si só, ele não tem fé na fé, mas ele tem fé no autor da sua fé, que é Cristo. Tudo a gente sintetiza na figura de Cristo. Amém? Mateus 8, 8. Estamos já encerrando. Mateus 8, 8 nos diz essa verdade, olha. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu servo será curado. Tremendo esse verso. Eu vou em tua casa curar. Não vá não. Eu não sou nem digno que entre. Isso é humildade, Samuel. E era de quem? De um centurião romano. Por isso que Jesus disse: nem todo Israel, essa farisaica aí todinha, essa religiosidade todinha, nunca viu o que? Tamanha fé. É lindo um negócio desse. Isso mostra que a humildade tem que ser uma marca tremenda na vida do crente. E a humildade se resume na dependência total de Deus. E só se pode ter humildade quando eu digo: Ele é Senhor e eu sou sempre servo. Ele reina e eu nada sei a não ser em Cristo. Por fim, Lucas 15, 18 e 19. Lucas 15, aí Samuel, se tiver alguma pergunta com os irmãos, fará as considerações finais. Lucas 15. Amém? Lucas 15, 18 e 19. Vou me arrumar e voltar para o meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus
trabalhadores. Parábola, né, do filho pródigo. Já não sou digno de ser chamado teu filho. É tremendo, né? O evangelho a gente vê de Gênesis a Apocalipse, toda a unidade que há, o sentido do que é humildade. É entender que somos indignos e que Ele é o nosso Pai, nosso Senhor. Amém? Nunca deixe. Eu já disse nos meus 23 anos de ministério, mais ou menos, de leigo a informação, mas se existe um pecado que Deus tivesse para me livrar, Zé Maria, escolha um entre todos. Já sei. Me livre do orgulho. Se eu me livrar do orgulho, se Ele me der graça para me livrar do orgulho, eu quero dizer a você que eu tenho muito a prosseguir. Agora, se você alimentar orgulho, se você achar que você simplesmente, a sua queda é fatal. Seja eu, seja você. Que Deus assim nos abençoe, nos faça crentes verdadeiramente humildes diante de Deus. Samuel, alguma pergunta, alguma consideração? Pastor, creio que pergunta não temos mais. Eu queria ler alguns comentários de dois irmãos que colocaram sobre o que aprenderam. Irmão Jobs que colocou assim: glórias a Deus, fomos ricamente abençoados, alimentados e arraigados na verdade, de que não passamos de miseráveis, totalmente dependente da graça de Deus. Irmã Ellen colocou: infelizmente, o que a maior parte das igrejas evangélicas pregam é o contrário. O homem virou mini-deuses e incapaz de reconhecer a Deus. Eu vi um vídeo hoje, pastor, em que um pregador falava assim: está escrito, nós somos deuses. Filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, Deusinho é com D minúsculo. Mas somos deuses. E isso vai totalmente contra a Escritura, uma vez que Deus fala desde a criação, Deuteronômio 6, 40, dizer: ouve Israel, o nosso Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Samuel, e uma coisa tão herética de uma forma que o que é Deus? É um ser único, né? É inexistente, ou seja, ele nunca teve autoexistente, ele nunca teve início, nunca teve fim. Se alguém é Deus, vamos supor, se nós somos deuses, não existe o conceito de deuses. É verdade. Porque Deus é um ser, como ele diz lá em Isaías, né, 43:3, antes que houvesse dia, eu sou. Não havia dia, não havia tempo, não havia universo, não havia espaço, galáxia, ele já era, né? Aí assim, eu fico pensando quanto o homem é terrivelmente orgulhoso, né? E o que a gente está fazendo aqui é mais do que um reconhecimento. E todo dia eu tenho que dizer o quanto eu sou indigno, porque todo dia o meu ego vai dizer que eu sou alguma coisa. Olha, Zé Maria veio, vamos supor, eu agora, está vendo aqui, ó, os irmãos gostaram muito da pregação. E sabe por que prestou? Porque Zé Maria veio pregar. Não, podia ser Romário, podia ser Ana Lívia. E a graça tem de ser da mesma forma. Se existiu alguma coisa que prestou aqui, foi ele. Se existiu alguma coisa que deu certo aqui, foi a graça. E o que não deu certo foi a gente que errou. E aí eu parafraseio, né, em que dizer: somos miseráveis falando a miseráveis. Nunca esqueçamos disso. Porque no dia que a gente esquecer disso, aí eu sou bom demais, aí, meu querido, a gente cai. Que Deus nos abençoe. E que eu quero viver, eu posso olhar para a cama e dizer: não quero viver uma falsa humildade. Eu quero viver um verdadeiro evangelho, baseado na graça. A graça nos esvazia e nos faz mais cheios de Deus. Samuel, amém.